Portugal do século XVIII ao século XIX. O triunfo do liberalismo. Dona Maria I, filha de Dom José I, subiu ao trono em 1777 e o Marquês de Pombal foi afastado do governo, mas mantiveram-se as suas medidas e reformas. Contudo, na passagem do século o reino sofreu um rude golpe. Invasões napoleónicas entre 1807 e 1810. Dona Maria I foi a primeira mulher a ocupar o trono português, contudo o seu reinado não foi pacífico. Os efeitos da Revolução Francesa, que iniciou em 1789, tiveram influência. O que provocou as invasões? Em 1806, o imperador francês, Napoleão Bonaparte, não conseguia ter o Reino Unido ao seu domínio, pela força das armas. Por isso, decretou o bloqueio continental proibindo os países europeus de fazer comércio com os britânicos. Portugal era um velho aliado de Inglaterra, recusou aderir ao bloqueio. Por isso, em novembro de 1807, um exército franco-espanhol, liderado por Junot, entrou pela Beira Baixa em direção a Lisboa. Assim, militares e populares armados tentaram resistir. A família real embarcou com a corte para o Brasil. Como Portugal enfrentou os invasores? Os populares defendiam as suas terras e faziam emboscadas aos invasores. Militares britânicos, em 1808, chefiados por Arthur Wellesley, desembarcaram na Figueira da Foz para ajudar na defesa. Ao se deslocarem para sul, derrotaram os franceses nas batalhas da Roliça e do Vimeiro. Junot, sentindo-se derrotado, pediu um acordo de paz e retirou-se. Em 1809, o general Soult liderou a segunda invasão francesa, que entrou por Chaves, em direção ao Porto. Uma multidão tentou fugir e atravessar o Rio Douro para Vila Nova de Gaia, mas a ponte das barcas caiu e muitas pessoas morreram. O exército português, liderado por Arthur e William Beresford, venceu Soult e obrigou-o a retirar-se. Sob a orientação dos ingleses, construíram-se as linhas de Torres Vedras, para defender a capital, Lisboa, de uma eventual terceira invasão, que viria a acontecer em 1810. O general Massena e os soldados franceses entraram pela Beira Alta. Populares armados e o exército anglo-português venceram definitivamente os invasores, nas batalhas do Busseco e de Redinha. Quais foram as consequências das invasões? Apesar de se viver na guerra, surgiam ideias e os invasores espalhavam os seus ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. Contudo, mataram, feriram, roubaram e incendiaram. Ficou o rastro de destruição e uma corte ausente, não havia rastro da Rainha Dona Maria e o governo era dominado pelos ingleses. Agora que também já ouviste, será que conseguias responder às questões seguintes? Vamos ver. Em que anos e onde aconteceram as 3 invasões? Primeira invasão em 1807, tropas francesas comandadas por Junot entraram por Beira Baixa em direção a Lisboa. Segunda invasão em 1809, o general Soult entrou por Chaves e avançou até ao Porto. E a terceira invasão em 1810, o general Massena entrou pela Beira Alta, sendo travado nas linhas de Torres Vedras, nas batalhas do Busseco e da Redinha. Quais foram as principais consequências das invasões? A destruição e muitas mortes, o domínio inglês sobre o governo português, a fuga da corte para o Brasil, a entrada de novas ideias liberais, liberdade, igualdade e fraternidade e a preparação do caminho para o triunfo do liberalismo em Portugal. Quem defendeu Portugal? Como se sentiam os portugueses? Portugal foi defendido pelo povo português, com coragem, fez emboscadas aos invasores. Pelo exército português, com o apoio dos britânicos, liderados por Arthur e William Beresford. Os portugueses sentiam-se revoltados e aflitos pela destruição, mortes e roubos. Mas também orgulhosos e corajosos por defenderem as suas terras e a liberdade. Vamos agora falar sobre a corte no Brasil e os ingleses em Portugal. Assim que acontece a primeira invasão francesa, a família real portuguesa e a corte fugiram para o Brasil, com o objetivo de escapar aos invasores. Dado que estavam ausentes, nunca aconteceria a abdicação ao trono, nem a perda da independência ao reino. Contudo, os portugueses sentiram-se abandonados pela Rainha Dona Maria I e pelo príncipe regente Dom João. O que mudou com a saída e permanência da corte no Brasil? Entre 1808 e 1821 houve mudanças que causaram impacto aos portugueses e brasileiros. Em 1808 foi aberto o comércio brasileiro aos estrangeiros, desenvolvendo a sua economia, mas prejudicando a burguesia portuguesa, que detinha a exploração exclusiva desses negócios.
Também neste ano, no Rio de Janeiro, surgiu o primeiro banco português e era o quarto banco do mundo a emitir dinheiro. Em 1815, o Brasil deixou de ser colónia e ganhou o estatuto de Reino Unido a Portugal. Assim, sofreu desenvolvimento com a construção de palácios, bibliotecas, academias, praças e jardins. O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português. Em 1816 acontece a morte de Dona Maria I e Dom João VI foi aclamado rei. Quem governava Portugal? Portugal passou a ser governado por uma junta provisional de regência, liderada pelo inglês William Beresford, ou seja, eram os ingleses que dominavam o exército e o governo em Portugal. Devido à situação política que se vivia, juntamente com a crise económica, os portugueses estavam descontentes. Alguns burgueses que tinham conhecimento das revoluções que aconteciam na Europa em defesa das novas ideias políticas, económicas e sociais, como os comerciantes, juristas, militares e homens de negócios, pretendiam fazer acontecer o mesmo em Portugal. Por isso, assim que passou a euforia da vitória contra os invasores, a maioria da população demonstrou o seu desagrado e desejava mudanças. Vamos agora voltar a testar-te e ver se conseguiste entender e se conseguias responder às questões seguintes. O que fez a família real quando a primeira invasão? A família real portuguesa, com a corte, fugiu para o Brasil em 1807, para escapar às tropas francesas e garantir a continuidade da monarquia e a independência de Portugal. A sua atitude foi considerada correta. Porquê? Sim, foi correta do ponto de vista político, porque salvou o trono e o império da dominação francesa. Mas o povo sentiu-se abandonado, pois ficou sem rei nem governo presente no país. Que mudanças ocorreram no Brasil? O Brasil mudou com a abertura dos portos em 1808, o comércio passou a ser feito com outros países, com a criação do primeiro banco português, com o crescimento económico e cultural, construção de palácios, bibliotecas, academias e jardins. E em 1815, o Brasil deixou de ser colónia e tornou-se Reino Unido a Portugal e assim o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português. Quem ficou a dirigir Portugal na ausência da família real? Portugal ficou a ser governado por uma junta provisional de regência, liderada pelo inglês William Beresford, que controlava o exército e o governo português. Qual foi um aspecto negativo e outro positivo da ajuda inglesa? Os ingleses ajudaram Portugal a vencer as invasões francesas e defender o território. Mas depois passaram a dominar o governo e o exército português, limitando a independência política de Portugal. Bibliografia, HGP em Ação, 6º ano, Elizabeth Jesus, Teresa Vasconcelos, Porto Editora. Imagens Free Internet.